Você conhece as 7 igrejas da Ásia Menor, que está registrada no livro do Apocalipse, onde o apóstolo João escreveu 7 cartas e destinou essas 7 cartas para a liderança, para cada anjo que conduzia o seu ministério. Traremos um estudo sobre essas 7 igrejas. Falaremos alguns segredos, alguns pontos que você não conhece. Para não perder nenhum de nossos vídeos, aqui embaixo já vá se inscrevendo, dando aquele joinha, compartilhando, para que vidas sejam também alcançadas e edificadas pela palavra do nosso Senhor Jesus. A igreja de Éfeso é uma das igrejas locais mencionada no Novo Testamento. O início dessa igreja foi registrada por Lucas no livro do Atos dos Apóstolos. Depois a igreja de Éfeso se tornou uma destinatária de uma das epístolas paulinas e de uma das cartas do Apocalipse. A igreja ficava numa cidade rica e importante. Éfeso era uma grande cidade em seu tempo, a mais importante da Ásia. A população da cidade era muito idolatrada, pois ali ficava localizada o mundialmente conhecido templo da deusa Diana. Além disso, muitos judeus moravam ali e tinham liberdade para seguir com suas práticas judaicas na cidade. Quem fundou a igreja de Éfeso foi aproximadamente no ano 52 depois de Cristo. O apóstolo Paulo passou pela cidade de Éfeso durante sua segunda viagem missionária. Ele estava acompanhado de outras pessoas, como Priscila, Áquila. A Bíblia diz que em Éfeso, Paulo entrou na sinagoga e disputou com um judeu daquela ocasião. Parece que a comunidade judaica de Éfeso recebeu de bem a mensagem de Cristo, pois os judeus pediram que Paulo ficasse ali mais um tempo. Paulo tinha um compromisso em Jerusalém e não pôde ficar na cidade, mas Priscila e Áquila permaneceram em Éfeso e pouco depois acabaram conhecendo o Apolo, um judeu de Alexandria. Foi esse casal de amigos do apóstolo Paulo que anunciou o evangelho a Apolo, que depois disso se tornou um valoroso pregador das boas novas de Cristo. Mais tarde, Paulo retornou a Éfeso e acabou reencontrando alguns discípulos de João Batista. Paulo anunciou as verdades de Cristo e eles foram batizados e receberam o Espírito Santo. Depois Paulo pregou com ousadia durante 3 meses na sinagoga judaica. Em Éfeso, foi esse tempo que muitos judeus endureceram e rejeitaram o evangelho e se tornaram violentos, opositores aos cristãos daquela época. Mas o apóstolo Paulo continuou trabalhando em Éfeso por quase 3 anos. A Bíblia diz que Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Houve um verdadeiro avivamento local naquela cidade. O nome do Senhor Jesus era engrandecido ali, e muitos judeus e gentios creram e receberam o evangelho, inclusive muitos dos habitantes da cidade que seguiam a arte mágica, truque. Eles trocaram seus livros e queimaram publicamente. A igreja de Éfeso cresceu de forma tão extraordinária que a economia da cidade, que dependia da venda de artefatos religiosos, foi ameaçado nesse contexto. Houve um chamado Demétrio que liberou, iniciou um princípio de tumulto na cidade também. Contudo, a obra do Senhor naquela cidade não podia ser impedida.
estava estabelecido naquela região o evangelho de Cristo. Timóteo e o apóstolo João estiveram envolvidos na igreja de Éfeso. A carta à igreja de Éfeso é entre o ano 60 e 63 depois de Cristo. O apóstolo Paulo enviou também cartas aos crentes de Éfeso para ensinar acerca do significado maravilhoso das práticas de ser igreja cristã. Parece que essa carta não ficou restrita apenas em Éfeso, mas circulou às cidades vizinhas. Mas o tempo passou e uma geração nova de crentes surgiu. É essa geração nova de crentes que surgiu que fez que o apóstolo João, através da visão de Deus, escrevera a carta para o anjo da igreja, porque eles deixaram de ser igreja, deixaram de servir, deixaram de amar. Então, Deus fala com ele a respeito das 7 estrelas, do candelabro, que ele anda no meio, e exorta a igreja. Então, a primeira igreja que entra é uma igreja viva, amorosa. Também puderam estar envolvida apóstolo Paulo, apóstolo João, Timóteo, Áquila, Priscila, homens dedicados. Então a nova geração que assume é uma geração que era completamente relaxada. Ela não tinha compromisso, ela se relaxou, ela não dava importância. Ela estava casada com Cristo, mas era um casamento frio, sem amor. Ela só tinha um compromisso de estar na casa do Senhor. Então foi isso que Deus viu e chamou a atenção daquele povo para que eles viessem voltar à primeira prática e ser exemplo de Deus. Se esta palavra te ajudou, compartilha